Então, né, eu sempre batendo na tecla de que o Luiz merecia o reconhecimento por tudo, pela importância dele, né? Ele merecia isso, ele merecia, e ele como um contador de histórias, né, nato, ele não tinha por que ele não fazer isso, né? Tava tudo ali, ele me contava cada dia uma história diferente, quando encontrava com os amigos da rua, era sempre histórias diferentes, histórias muito loucas, e assim, coisas assim que surreais mesmo, né? E com um monte de gente para comprovar que é verdade. Então eu falei, isso aí precisa estar num livro, precisa. E a gente sempre conversava sobre isso, mas o Luiz, ele é uma pessoa que demora para pegar, né? Tem que ser no tranco, né? Aí, quando ele realmente achou uma boa ideia, a gente começou a falar nas lives do canal, que a gente estava com a ideia de fazer um livro, e aí falando sobre isso, surgiram o casal PP, nossos queridíssimos Plínio e Paula, que nos escreveram, falaram que queriam conversar com a gente, que eles trabalharam muitos anos na editora Abril, né, e que eles tinham planos de fazer a sua própria editora, e eles ficaram interessados em fazer o livro, né, afinal de contas eles também são muito fãs do Angra, do Xamã, e hoje em dia, principalmente, acredito, do Luiz, né? E a gente somos muito abençoados de ter conseguido angariar pessoas incríveis ao nosso lado, além do casal PP, Leandro, né, nosso querido que não está aí, que faltou, que depois vou dar uma brigada com ele, que ele não pode faltar na minha live. Coitado do Leandro. Ele já tinha me avisado que não ia conseguir. Mas a gente conseguiu pessoas que sempre nos ajudam, sempre nos apoiam e fazem de coração, com vontade, querendo ver, entendendo que isso é o que o Luiz merece. Eu acho que é isso, fundamentalmente. E menos a pergunta aí, John. Não, pois é, fazer o livro teve muito isso de rever e reviver alguns traumas que não são debatidos no dia a dia, né? Tu acha, Fernanda, que teve um lado terapêutico para finalmente exorcizar alguns demônios? Totalmente. Assim, não digo para finalmente exorcizar, porque eu também me incluo nisso, porque a pior parte da vida do Luiz, eu estive ao lado dele, né? Então, para mim também, além dos traumas dele, tem os meus traumas, né? Que foram revividos, ficaram à flor da pele, né? Então, eu não digo que foi para curar, porque se ele não tivesse curado, a gente não conseguiria nem falar sobre isso, né? A gente não conseguiria colocar no papel. Então, são coisas que a gente já tinha superado, né? Que a gente, com a retomada da carreira musical dele, a gente realmente deixou para lá tudo e falou, não, o caminho agora é esse, a gente não pode mais ficar brigando, separando, discutindo, não, agora o caminho é da união, da perseverança, todos juntos, por um único objetivo, né, tá todo mundo velho já, vai ficar brigando para quê? Vai ficar levando essas coisas para frente a troco do quê, né, então foram coisas que a gente superou, e aí sim a gente conseguiu colocar em pauta e conseguir discutir realmente, né? Não que seja fácil, ainda hoje dói, né? Se você fala de momentos que foram muito difíceis, lógico, a gente revive, né? E dói, mas não significa que a gente não superou, né? Mas foi totalmente uma terapia, foi para a gente botar assim as cartas na mesa mesmo, assim, e ver que todos os momentos, por pior que fosse, a gente ainda teve, até hoje postei uma coisa assim no Instagram do Luiz, falando que é de um trecho do livro, né, que a gente teve muita sorte, né, apesar de tudo, em todos os momentos, olhando agora, tudo bem escritinho na nossa frente, a gente viu que a gente teve muita sorte, né? A gente teve muita sorte.
E sempre que sai alguma biografia de alguém que tem a importância do Luiz, de estar desde lá, né, participou de 2 bandas que tiveram finais, que levantou rumores e tudo mais, às vezes as pessoas esperam que isso vá ser contado de uma maneira meio chapa branca, né? Eu queria saber de você, assim, o quão revelador esse livro é e se ele de fato vem para trazer muitas coisas que ninguém nunca ouviu falar publicamente. Olha, eu acho que é um livro esclarecedor, né? A gente aborda todas as situações controversas, né, das bandas. Tudo é falado, né? Tudo. A gente não deixou de falar nada. Pode ser que algumas pessoas fiquem chocadas, pode ser. Mas eu acho que o livro é escrito com tanta verdade. As pessoas, quando começarem a ler, elas vão conseguir ouvir o Luiz contando as histórias, sabe? Eu acho que isso vai criar uma empatia, porque apesar de contar tudo o que aconteceu, ele não conta tomando lados, ele conta na percepção dele, o que ele estava sentindo na época, né? E ele não se exime de culpa nenhuma, né? Principalmente para você superar as coisas, a gente tem que admitir que só a gente é dono do nosso próprio destino. Se as coisas vão bem ou se as coisas vão mal, o único culpado somos nós mesmos, né? Por mais que a gente queira culpar outras pessoas e que em momentos da nossa vida a gente culpe outras pessoas, né? Só quando a gente toma as rédeas da nossa vida é que a gente pode realmente seguir em frente. E eu acho que o livro, ele é isso, é o Luiz tomando as rédeas da vida dele, sabe? E contando as coisas que acontecem de uma forma verdadeira, e não de uma forma querendo denegrir um ou outro, né? Ele narra os fatos como aconteceram, como ele presenciou, e fala como ele se sentia diante daquilo, né? E como aquilo colaborou de uma certa forma para ele ter tido depressão, para ele chegar no fundo do poço, que foi onde ele chegou, né? Então, eu acho que as pessoas vão ter bastante empatia pelo livro, assim, e se enxergar em muitos momentos, apesar da pessoa não tocar em banda, não ter banda, não vivenciar este meio, muitas coisas são da vida real, né? Da vida, e todos nós passamos por isso, de uma certa forma ou outra. Você pode mudar a empresa, você pode mudar as pessoas que estavam ali, mas as situações são muito reais, e isso faz com que as pessoas se identifiquem. Eu acho que muitas pessoas vão se identificar com o livro, e acho que isso vai sobressair aos os assuntos polêmicos, né? Mas, como eu disse, é um livro esclarecedor. Ele vem aí para tirar todas as dúvidas mesmo, para botar todas as cartas na mesa. Luiz, revendo a tua história, assim, e parando pela primeira vez na tua vida, eu acredito, para ver tudo que tu fez, deu para perceber que o teu legado realmente foi muito longe e é algo grandioso? Olha, John, Ele vai falar que não. Não. Assim, cara, eu comecei a tomar essa noção muito depois, sabe, cara? Eita, Fleura. Opa, perdão. Calma, bem. Quando eu era mais novo, assim, eu não tinha muita... assim, apesar de ganhar muitos prêmios na época e tudo mais, eu nunca me achei uma influência, assim, né, na época, porque realmente eu estava começando ali, né? Hoje em dia que eu vejo muita gente já madura até, né, gente que está em banda, tocando pra caramba, falando que foi eu fui a principal influência e tudo mais, e aí que você começa a ver realmente, né, qual foi o seu legado, né? Eu acho que é isso mais, né? Hoje em dia que eu consigo ver, acho que com a internet também você consegue ter mais noção, né? Antigamente a gente não tinha tanta noção do que as pessoas achavam, a gente tinha contato com o fã só na hora ali do show e olhe lá, né? Então, depois que você começa a ver, né? Hoje em dia, mais que eu comecei a ver,
E eu me sinto orgulhoso, cara, assim, porque no livro vocês vão ler, né? Eu comecei cedo e comecei, assim, sempre treinei muito, assim, sempre tinha na cabeça de treinar muito baixo, para ser bom no baixo, né? Eu não tinha ideia do que ia acontecer comigo, né? Mas eu queria ser bom no baixo, né? Então eu treinei desesperadamente o meu baixo. E aí hoje realmente eu tenho uma noção, né, maior do que é todo esse estudo, toda essa minha dedicação causou, né, em termos de influência para os outros, né? Então eu me sinto muito feliz, cara. É um grande orgulho, assim.